eu sou a Manuela Neves, editora responsável pela Vira Letra, e eu queria convidar você para uma conversa sobre a importância da literatura com temática lésbica. Eu costumo começar essa conversa voltando para o momento em que eu me descobri como mulher lésbica. Eu trabalho com a literatura lésbica há uns 10 anos, mais ou menos, mas a primeira vez que eu entrei em contato com essa literatura foi como leitora, quando eu tinha uns 13 anos, eu acho. E eu volto até meus 13 anos para chegar no fato de que, antes de todo esse contato meu com essa literatura, eu achava que a única possibilidade de existência para mim era ser heterossexual, porque eu tinha sido criada como uma pessoa heterossexual. Isso não é tão simples quanto parece, porque eu não me encaixava, eu não correspondia ao que era esperado de mim. Eu sabia que aquela pessoa que estava sendo criada ali não era eu, que aquela realidade não era a minha. E isso é muito comum. Em um mundo hétero e cisnormativo, espera-se que todo mundo seja heterossexual e cisgênero. Na verdade, eu acho que essas são as definições desses termos, né? Mas em um mundo assim, todo mundo é criado, educado e socializado como sendo heterossexual e cisgênero. De novo, eu volto a repetir, isso é muito comum, mas é extremamente perigoso. Primeiro, porque aquela criança, como eu fui, que foge dos padrões da heterossexualidade, que foge dos padrões na aparência, nos trejeitos, nos gestos, a criança que dá a pinta, né? Ela é massacrada. Ela passa toda a infância sofrendo violências verbais, psicológicas, físicas, dos colegas, da família, das pessoas na rua. E outro problema que eu vejo nisso, e que também é um tipo de violência, é que na época em que eu descobri que eu era lésbica, na época que eu descobri o que era ser lésbica, eu já sentia que isso era algo condenado. Eu achava que eu estava errada, eu achava que eu era errada. Eu lembro muito bem a primeira vez que eu vi outras pessoas que eram iguais a mim. Eu tinha uns 9 anos e vi um casal de mulheres em uma novela. Esse casal foi tão rejeitado pelo público que os roteiristas tiveram que matar as duas para contornar essa rejeição. Agora pensa isso na cabeça de uma pessoa de 9 anos. Eu ouvi os comentários das pessoas em volta de mim, eu ouvi as justificativas para essa mudança no roteiro. As pessoas tinham rejeitado tanto pessoas que eram iguais a mim que elas precisaram ser mortas. Pouco tempo depois disso, eu assisti um filme, um romance leve, bonitinho entre duas meninas. Leve e bonitinho durante grande parte do filme, até que as pessoas em volta delas descobrem que elas estavam juntas e as meninas sofrem tanta pressão que uma delas resolve fingir que é hétero e a outra se mata. Imagina o estrago que isso fez na minha cabeça. Na minha cabeça, esse era o futuro que eu ia ter. Ou me matariam, ou eu me mataria, ou eu teria que reprimir a minha própria essência. Eu não conseguia pensar em outro futuro possível para mim, porque eu nunca tinha visto, eu não enxergava isso em lugar nenhum. E aí, foi mais ou menos nessa época que eu entrei em contato, por alguma rede social, que eu não lembro qual, com a literatura lésbica. Aqueles eram textos escritos por mulheres, para mulheres, sobre mulheres que sentiam aquilo que eu sentia. E ali foi a primeira vez que eu vi que eu não estava sozinha, eu não era a única. Eu entrei em contato com esses textos antes de eu ter coragem de falar em voz alta para mim mesma que eu era lésbica. E foi ali que eu comecei a ver que existia um futuro para mim que não fosse aquele que eu conhecia até ali. Que não fosse a morte, que não fosse o de reprimir a minha essência, reprimir a minha sexualidade. Existia um futuro possível para mim. E era um futuro que não estava fadado à dor, um futuro que não era pré-determinado por um preconceito. Você consegue imaginar como isso pode ser difícil? Esse foi o meu primeiro contato com uma história que me representava. E é por isso que eu sempre falo que representatividade importa sim. As pessoas que dizem que representatividade não importa, geralmente são aquelas que são representadas o tempo todo, em todos os lugares. Elas estão tão acostumadas a ocupar todos os espaços, a estar em todos os lugares, que elas não conseguem ver essa representatividade, elas não conseguem ver a importância disso. Agora, imagina o oposto disso. Imagina uma pessoa que não se vê representada em lugar nenhum. Uma pessoa que não consegue enxergar a sua existência em lugar nenhum.
Eu fui por muito tempo essa pessoa. E sempre que eu conto isso presencialmente, sempre que eu falo sobre isso em espaços com mulheres lésbicas, eu consigo ver o rosto de quem está me ouvindo e eu consigo ver a expressão no rosto dessas pessoas de concordância. Todo mundo concorda que também se sentiu assim durante muito tempo. Então, quando eu falo de representatividade, eu estou falando da possibilidade de identificação com alguém que, apesar de toda a dor, apesar de todo o preconceito, de toda a estrutura opressora da sociedade, alguém que conseguiu sobreviver, que conseguiu existir seguindo a própria essência, respeitando e mostrando a própria essência. É uma pessoa que não precisou se esconder para ser feliz ou que, principalmente, não morreu ao se mostrar. Voltando à descoberta da literatura lésbica, foi ela que me mostrou que existia esse mundo, que existia um mundo para mim, que me mostrou que existiam outras pessoas como eu, que sentiam como eu. E para mim, foi ela que me deu força para ser quem eu era. Ou seja, a importância da gente ter uma literatura com a temática lésbica também está, ou talvez principalmente, está pautada no ativismo. Isso tudo que a gente faz é ativismo. Eu me envolvi com a literatura lésbica como leitora na adolescência e eu sei que isso mudou tudo em relação a como eu sinto em relação a mim mesma. Ela foi muito importante no momento que eu estava me descobrindo como mulher lésbica. E foi a literatura lésbica que me mostrou que as mulheres lésbicas existem além dos estigmas, que é possível ser mulher lésbica sem ser rejeitada ou marginalizada, que é possível ser mulher lésbica longe daquela imagem que eu tinha de tudo isso. Hoje parece até um absurdo, né, falar isso parece tão óbvio, pelo menos pra gente que tá aqui, mas eu tô falando de quase 2 décadas atrás, quando todas as personagens lésbicas da televisão, da literatura, do cinema, por exemplo, morriam de forma trágica ou tinham uma vida miseravelmente infeliz. Durante décadas, essa foi a imagem que se passava de mulheres lésbicas. A gente foi representada de forma não real e estigmatizada e isso não possibilitava a identificação ou gerava uma representatividade completamente negativa. Então é disso que eu estou falando quando eu falo sobre literatura com temática lésbica. Eu estou falando de uma visibilidade real. A gente precisa mostrar que nós existimos, que o nosso amor existe, que nós podemos ocupar todos os espaços de todas as maneiras, da maneira que a gente quiser. E é dessa forma, por meio da literatura, que a gente está lutando para que as mulheres lésbicas tenham imagens reais de pessoas fortes em quem se espelhar e para que elas possam se orgulhar de ser quem são. A intenção sempre foi de fortalecer essa visibilidade, com a possibilidade de representatividade e identificação positiva, para que a realidade das mulheres lésbicas não seja nunca mais a de se acreditar fadada à tragédia, como eu me acreditei durante muito tempo. E é isso que a literatura com temática lésbica traz. Eu vim falando sobre mim até agora, mas essa não é uma realidade só minha. Todo dia eu recebo o retorno de pessoas que leem os livros da Vira Letra e falam coisas nesse sentido. Pessoas que se aceitam, mas não são assumidas para o mundo e que encontram nos livros força para enxergar que existe um mundo fora do armário. Até pessoas que não se aceitavam, mas que perceberam pelos livros que ser mulher lésbica é algo completamente normal. Se você gostou dessa nossa conversa, deixe seu joinha, segue o canal da Vira Letra e clica no sininho. Eu não sei se é essa a ordem. Esse vídeo é o primeiro de uma série que eu vou postar aqui, chamada Literatura Lésbica Por quê? A importância da visibilidade e da representatividade na literatura. E eu queria convidar você para me acompanhar. Eu vou falar sobre o porquê de rotular, sobre censura e resistência e várias outras coisas. Te vejo nos próximos vídeos.